Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas térmicos. Na aula de hoje eu vou começar falando com vocês sobre outros ciclos térmicos, alguns ciclos que têm uma característica de trabalhar com ar, como o nosso fluido de trabalho. Antes nós estávamos vendo os ciclos que trabalhavam, por exemplo, vapor, que era o ciclo Rankine, o ciclo de refrigeração, que trabalhava com refrigerante. E agora, assim como o ciclo de Carnot pode trabalhar com ar, nós vamos ver outros ciclos, como, por exemplo, o ciclo Otto, o ciclo Diesel, o ciclo Stirling, o ciclo Ericsson, e cada um desses aí, ciclo Brayton, cada um desses aí, a gente vai analisar quais são as equações, como que a gente calcula a eficiência, como que a gente calcula as pressões, temperaturas em cada ciclo, e os calores, tudo isso que vai ser importante. Beleza, primeira coisa eu quero conversar com vocês. Alan, você está aí hoje? Também não. Engraçado. Mas beleza. Hassan, tá por aí? Tô sim, Vinícius, tô aqui. Um ciclo Otto, já ouviu falar dele? Já. O que ele é? Onde que a gente encontra esse ciclo? Nos motores a combustão. Quais tipos de motor a combustão? Porque tem um monte. Dá um exemplo mais direcionado. Não sei te falar. É o mais comum possível. Estão em todos os carros. Não em todos, né? No 4 tempos só? Não, existem... a maioria dos carros utilitários é o ciclo Otto, porque o ciclo Otto é o ciclo de gasolina. Então, a gente já pode pensar que esse é o mais tradicional. Mas o ciclo Otto também está presente em 4 tempos e 2 tempos. Não tem essa diferença entre os ciclos, não. Beleza. Então, a nossa característica principal desse ciclo Otto é um ciclo a gasolina, mas só que ele vai precisar de uma coisa em específico para acontecer a combustão. Para acontecer uma combustão, a gente precisa do combustível, do comburente e da energia, ou calor. Então, com esses 3 fatores, nós temos uma combustão. No ciclo Otto, nós precisamos, então, do combustível. O que é o combustível? Vou fazer aqui, ó, nossa pirâmide da combustão. Eu vou ter o combustível. Então, esse aqui é o combustível, eu preciso dele. Eu preciso também do comburente. Então, esse aqui é o comburente. E vou precisar também do calor, ou da energia. Vocês conseguem ver aqui que o nosso combustível vai ser a gasolina. Ou álcool, também. Ou alguma mistura dos dois. No comburente, nós vamos ter o fluido de trabalho, sem ar, sem o oxigênio. Isso não vai acontecer. Então, o oxigênio é primordial. E na energia, nós precisamos de alguma coisa para fazer com que esses dois aqui sofram uma reação química. Quem consegue chutar aí? O que faz essa energia acontecer para termos uma combustão no motor mais tradicional a gasolina? Quem mexe aí, quem já mexeu com motor, quem já foi... A vela? Exatamente, o Gabriel e você falaram. A vela tem essa função. Dentro da nossa câmara de combustão, vai ser produzida uma faísca, uma centelha. Então, a vela, vamos dizer assim, ela está lá dentro da câmara de combustão,
ela tem um polo positivo e negativo, e é feito um arco, aqui, ó, um arco elétrico. Esse arco elétrico produz uma centelha que vai fazer com que o nosso combustível mais o comburente forme, então, uma combustão no nosso motor. Então, esse é o princípio principal do ciclo Otto. Eu preciso de uma fonte externa de energia para fazer com que a combustão aconteça. Beleza, então vamos lá, ver quais são os ciclos de potência, aplicação, dar uma olhada nos nossos diagramas de temperatura, entropia, pressão, velocidade, as equações e exercícios. Beleza. Nesse nosso ciclo de potência a gás, eu vou falar para vocês que o nosso fluido de trabalho, ele sempre vai ser gás. Não vai ter aquela transformação, vai ser vapor saturado, depois líquido saturado, depois líquido comprimido, depois vapor superaquecido. Não. É sempre gás nesses nossos ciclos. Fica mais simples, a gente não tem que ficar olhando lá nas tabelas de saturação para isso. Então, esses ciclos são diferentes. Nesse motor de ignição por centelha, ou o motor Otto, a gente tem essa fonte de energia externa no motor Otto, que é ignição por centelha. Já os motores diesel, onde que a gente encontra o motor diesel, gente? Vou dar um exemplo aí bom. Não, dá 5 exemplos. Esse é fácil. Caminhão. Caminhão. Trator. Trator. Sei lá, reta escavadeira também tem. Acho que tem energia também. Quê? Pode falar de novo que eu tinha... eu acho que ele falou, eu ia falar também. É gerador de energia. O Gabriel falou de gerador de energia. Também. É aqueles estacionários, né? É quase a mesma coisa que os outros, mas diferença é na adaptação ali. Exatamente, gerador de energia, do volante, né? Geral, navios, trem. A diferença ali é no volante, né, o Vinícius, na adaptação ali do eixo ali, né? Nesses estacionários em comparação com o trator ou mesmo o caminhão. Sim, o estacionário, você tem uma eficiência maior ali no estacionário, porque você elimina o volante do motor, elimina toda a outra transmissão. Então, vocês já viram lá aquela foto de um gerador a diesel alimentando a energia de um veículo elétrico? Eu já vi essa porra. É exatamente por conta disso, porque a eficiência de um gerador é muito maior que a eficiência de um motor num veículo. Então, compensa você gerar energia a partir da combustão, ali no diesel, e mandar essa energia para o motor elétrico. A conta bate, gente. Parece irônico, mas a conta bate. Ok, então, os motores diesel, máquinas pesadas, isso aqui é ampla atuação dele. Também tem as turbinas a gás, que utilizam só o gás. Por exemplo, uma turbina a gás, turbinas de avião, ou motores de avião, né? O termo técnico vai falar que é um motor de avião, não uma turbina. Mas, como todo mundo conhece como turbina, vamos falar de turbina. Mas o certo é motor. Beleza. A energia que vai ter ali disponível na nossa combustão, a gente vai queimar o combustível, que pode ser gasolina, pode ser o diesel, pode ser o álcool, pode ser o querosene, pode ser outro tipo de combustível, e queimando isso com o comburente, que é o nosso gás de trabalho, geralmente o oxigênio, e todos os outros gases que tem na atmosfera, mas o que faz a combustão acontecer é o oxigênio em si, e com a energia fornecida acontece a nossa combustão. Beleza, então essa é a definição principal, que é um motor de combustão interna. Beleza, para a gente simplificar um pouco a nossa análise, vamos utilizar algumas hipóteses
as hipóteses para a gente calcular todo esse nosso problema. Por exemplo, eu vou considerar que a minha temperatura vai ser a ambiente, a temperatura do ar, 25 graus Celsius. E se a minha temperatura vai ser essa, eu vou ter calor específico, constante, tanto a pressão quanto a volume. Lembrem lá, tem o CP e o CV. Se vocês forem lembrar, como que a gente calcula isso? É a quantidade de energia que eu preciso para elevar 1 quilograma em 1 grau Celsius. Essa é a definição do calor específico. E vou considerar aqui, ó, ao invés de entrar ar e combustível na minha câmara de combustão, eu vou considerar apenas que entra o ar. O combustível, eu já vou falar que ele está aqui e ele vai fazer parte do fornecimento de calor. A minha combustão é a minha fase onde que entra o calor. Essa vai ser a nossa simplificação. E depois disso a gente tem a rejeição dos gases que não completaram a combustão. Então, a fumaça. A fumaça é proveniente de gases de combustão incompleta. É o nome técnico, fumaça. Agora, se você for, por exemplo, sabe aquele gás, aquela espécie de fumaça que sai de uma solda? Quem sabe o nome daquilo? Alguém chuta aí? E não é fumaça? Inclusive, teve um louco que estava respirando esse gás, que nada a ver, falando que curava o Covid. Porra, tô de sacanagem. Mais cura, sou. Vai curar mesmo, vai. Cura, Vai te mandar pro caixão mais rápido. te dá um câncer, você esquece o Covid. Aí ele queimando, a fumaça saindo e ele rodando assim pra pegar a fumaça. Pra ver se cura. É engraçado demais. Chama fumo de solda. É o nome técnico. Fumo, então fumo tem uns que cheira fumo. O cara tava certo. Hein? Tem uns loucos aí cheirando fumo para ver se trata o Covid. Beleza. Agora vamos definir alguns fatores interessantes aqui de dentro da nossa câmara de combustão. Câmara de combustão, onde que acontece a combustão? É o pistão, é o cilindro, onde que fica o cárter, a tampa, o bloco do motor. O bloco do motor é praticamente isso aqui. As válvulas. Beleza. Então, isso aqui é um sistema de pistão e cilindro. Nós estamos acostumados com isso. Eu vou ter, geralmente, uma válvula de admissão. O que acontece? Essa válvula aqui, a gente tem algumas delas lá no nosso laboratório. Essa válvula abre, ela desce aqui e abre. Então, o que está acontecendo? Vai entrar ar. Então, entra o ar na nossa câmara de combustão quando isso acontece. Beleza. Tem aqui o nosso pistão, que ele vai para cima e vai para baixo. A movimentação dele do ponto inferior até o ponto superior, ou seja, do ponto mínimo até o ponto máximo, vai ser definido como o curso do motor, o curso do pistão. Então, PMI e PMS é o quê? Ponto morto inferior e ponto morto superior. São as distâncias mínimas e máximas aqui que nós conseguimos com o nosso pistão. E a válvula de descarga? Quando essa válvula de descarga ela abre, a admissão vai estar fechada e vai ter o escape dos gases da combustão, ou seja, da fumaça, que vai sair lá no escapamento. Ok, beleza. Eu vou definir aqui para vocês uma relação entre o nosso volume máximo, que é formado aqui, e o volume mínimo do ponto morto, que essa vai ser a minha razão de compressão, ou taxa de compressão do motor. Ou seja,
o volume do ponto morto inferior sobre o volume do ponto morto superior. Eu vou encontrar o quê? Então, isso aqui, ó. Eu vou encontrar isso aí, menos isso aqui. Na verdade, sobre isso aí, né? A gente vai encontrar um número adimensional que vai me dar essa taxa de compressão. Isso vai servir muito para a gente, na hora que a gente for analisar os ciclos. Ah, lá o ciclo vai estar lá desse jeito. Se o ciclo tiver desse jeito, eu tenho lá 1, 2, 3 e 4. Eu sei qual que é o volume máximo e qual que é o volume mínimo. O volume máximo seria esse. O volume mínimo é esse aqui. Então, com isso, se eu tiver a taxa de compressão, eu já vou ter uma relação entre esses dois volumes. Aqui. Tenho aqui também uma outra definição, a pressão média eficaz. Essa pressão média eficaz vai ser uma pressão fictícia. Essa pressão fictícia é para a gente comparar diversos motores que tenham a mesma capacidade. Por exemplo, eu quero comparar a pressão média eficaz ou pressão média efetiva de um motor 1.0 de 3 cilindros, que é do Hyundai, e um motor 1.0 de 4 cilindros da Ford. Vamos ver qual que é melhor? Então, você pode fazer isso através da pressão média eficaz, que é uma pressão que é como se fosse uma pressão que vai agir sobre o nosso pistão durante todo o trabalho que o meu pistão for fazer. Então, o meu pistão fica lá embaixo e depois ele vai subir. Então, durante todo esse curso que a gente chamou, vai ter essa pressão que vai produzir uma quantidade de trabalho nesse ponto. Então, nós relacionamos isso com o trabalho líquido, que vai ser igual à pressão média efetiva vezes o volume que é deslocado nesse curso. Aqui é a definição para a gente. Olha aqui, ó, como que a gente sabe se o motor é bom ou não? Comparando o PME, se ele for do mesmo tamanho, hein? Com os mesmos volumes. Beleza, a gente vai ver, para as mesmas dimensões de motor, um motor que tem mais PME vai ter mais trabalho líquido. Então, quer dizer que ele entrega mais, ele entrega uma potência maior. Então, ele é melhor. Nossa aplicação, onde que a gente vê? No ciclo Otto, na maioria dos nossos veículos disponíveis, veículos com ciclo que utilizem gasolina, álcool, os flex, todos esses aí utilizam do ciclo Otto. A característica principal é o fornecimento de calor através da centelha. Então, está aqui, ó, a centelha fornecendo o calor para gerar a combustão. Então, exemplos, carros populares, motores de diversos tipos. Quando a gente precisa de mais potência, nós vamos utilizar o ciclo Otto. Se a gente precisar um pouco mais de torque, nós utilizamos o ciclo diesel. É um pouco mais de força. É mais robusto. Aqui, outro exemplo. Fórmula 1 também utiliza o motor do ciclo Otto. É claro que o motor é composto por unidades de conversão de energia cinética, energia térmica também, você tem reaproveitador de energia ali, você tem um motor meio que híbrido para fazer isso, mas o motor em si, que é um motor 1.6 turbo, ele utiliza a gasolina como o combustível. Beleza. Motorzinho potente esse, você entrega mais de 1.000 cavalos nesse motor. Outra coisa interessante não existe turbina apenas para motores diesel. Existem turbinas também para motores Otto. E geralmente são os motores mais eficientes que existem. Agora vamos entender o que acontece num sistema de combustão do ciclo Otto. Primeiro,
vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho a admissão de ar. Então, o meu ar está entrando dentro do meu sistema. O volume está aumentando porque o meu pistão está indo para baixo, mas depois ele vai começar a compressão. Depois disso, nós temos a compressão. Olha aqui, o ar entrou todo, fechou a minha válvula, eu estou comprimindo o meu gás. A hora que ele estiver bem comprimido, eu vou ter a minha combustão, porque vai entrar o combustível e vai acontecer a centelha. Então, a centelha faz acontecer a minha combustão. Com essa centelha, então, vou ter a expansão, vai tender a descer o meu cilindro. Descendo, vai fazer mais uma volta. E, por fim, vai sair os gases da exaustão. Ok, então primeiro nós temos uma compressão do meu sistema. Então, daqui para cá acontece uma compressão isentrópica, sem troca de calor. Vou considerar que isso aqui é um sistema isolado. Depois, eu vou ter uma combustão isovolumétrica. Isovolumétrica por quê? A combustão acontece no exato momento que está lá no ponto morto superior. Então, lá no ponto morto superior, a gente libera a centelha para acontecer a combustão naquele exato momento. E ela é muito rápida. Por isso que a gente considera que é no mesmo volume. Depois a gente vai ter a expansão, vai começar a descer, né, para realizar o trabalho. Então, expansão isentrópica, considerando que é totalmente isolado o meu sistema. E, por fim, eu tenho uma exaustão. Na exaustão é a rejeição de calor. Então, o meu calor está saindo através daqui, ó, da minha válvula de rejeição, de exaustão. Aí já está indo lá para o nosso escapamento, para ser tratado ali e depois ser liberado na atmosfera. Então, nós temos aqui a animação. Primeiro, admissão, compressão, combustão, exaustão. Vamos dar uma olhadinha. Admissão, combustão, depois admissão, compressão, combustão, exaustão. Admissão, compressão, combustão, exaustão. Sempre isso. Isso aqui é um motor que eu estou vendo aqui 4 cilindros. Só tem uma diferença, isso aqui deveria estar girado para o outro lado, porque aqui está movimentando 4 eixos diferentes. A gente está vendo a vista lateral, era para eles estarem girados de 90 graus. Mas é isso aí. Primeiro o ar entra, depois é comprimido, acontece a combustão, e, por fim, ele é rejeitado. Então, nós temos aqui os nossos ciclos, como é que ele funciona. É um ciclo aberto, então, o ar que entra, ele não vai voltar, ele vai sair, um ciclo aberto. Aqui é o motor, então, primeiro, vamos lá, vai ter exaustão aqui, ó, admissão, compressão, combustão, exaustão. Admissão, compressão, combustão, exaustão. Então, é isso que acontece em cada um desses pontos. Na admissão, compressão, combustão e exaustão. Tudo aqui mostrando. Beleza. Então, esses aqui são os nossos diagramas. PV e TS, que são os mais importantes. Primeiro, na nossa compressão, de 1 para 2, é uma compressão isentrópica. Então, o S vai ser constante. Olha aqui, ó. De 1 para 2, o S é constante. Mas a temperatura aumenta, porque você está comprimindo um gás. Comprimindo o gás, a temperatura dele aumenta. Depois, aqui, ó, e volume diminui. O volume está diminuindo, pressão está aumentando,
temperatura está aumentando. De 2 para 3, nós temos uma combustão. Então, 2 para 3 é onde que a gente tem a elevação máxima da pressão. Na combustão é essa pressão máxima do nosso sistema. De 2 para 3, o volume é constante, porque acontece muito rápido, o volume ali vai ser a mesma coisa. De 3 para 4, nós temos a entropia constante, porque a gente tem uma expansão, a gente está realizando o trabalho lá no virabrequim. De 3 para 4, a gente vai estar expandindo, diminuindo a temperatura, sem trocar calor, que ainda está tudo ali dentro. E por fim, de 4 para 1, a gente vai rejeitar o calor a volume constante. Lembrando, onde que a gente ganha calor? Nós ganhamos calor de 2 para 3. Então, o que entra, ou o que quente é aqui. E onde que a gente rejeita calor? Aqui, ó. O que sai? De 4 para 1. Beleza. De 3 para 4, a gente está tendo trabalho também, e depois trabalho. Ok. Nossas equações vão ser baseadas nas equações fundamentais dos gases. Notem, para o nosso processo de 1 para 2, nossa entropia é constante. Quando a entropia é constante, a gente vai poder utilizar essas fórmulas, tanto para temperatura e volume, ou para pressão e volume. O que é o K? O K é o Cp sobre o Cv. Então, para o ar, dá mais ou menos 1,4. Ou Cv sobre o Cp. Agora estou confuso também. No processo de 2 para 3, olha aqui, nós temos uma troca de calor. Mas é uma troca de calor a volume constante. Então, o volume aqui é constante. Para isso, a gente vai poder utilizar uma relação de calor específica a volume constante. E a diferença dessas temperaturas T3 e T2. E através da equação de Clapeyron, ou a equação fundamental dos gases, já que os volumes são iguais, a gente chega exatamente nessa equação para ser utilizada. No processo de 3 para 4, mesma coisa, entropia constante. Então, essas relações que foram de 1 para 2 vão ser válidas aqui de 3 para 4. Mesma coisa, das pressões e das temperaturas. Lembrem que um vai ser elevado a K menos 1 e o outro só a K. E, por fim, a rejeição de calor. Olha aqui, ó, de 4 para 1. Volume é constante. Para isso, Cv, que a gente vai utilizar para calcular isso. Como que a gente tem aquela razão volumétrica, ou a taxa de compressão? Vocês lembram dela, que era o volume máximo sobre o volume mínimo? Então, olha aqui, nosso volume máximo não é 1, e o volume mínimo não é 2. Então, V1 sobre V2. Mas a gente não sabe que V1 é igual a V4, e V2 é igual a V3. Então, pode ser V4 sobre V3 também. Qualquer uma dessas relações. E se por um acaso eu te der lá V2 sobre V1, o que é isso? É 1 sobre a razão volumétrica ou a razão de compressão. Se for o inverso. Quando a gente tem um valor muito alto dessa taxa de compressão, pode gerar algo que chama detonação. Vocês já ouviram falar que a gente mexe na taxa de compressão de algum veículo para aumentar a potência dele? Quem aí já escutou alguma coisa disso? Carro turbo é o puro disso aí, ó. Exatamente. Tenta chegar no máximo possível. Golzão quadrado. Baixa a cabeçote ali, já era. Um APzinho chega a ruir, parece um... Exatamente. Por que em carro aspirado que se utiliza isso? Porque quando o carro já é turbo, a taxa de compressão já é maior. Então, você já não vai conseguir aumentar muito. A taxa de compressão vai, então, ser a razão daqueles volumes
Deixa eu voltar Vinícius, pro pistão. Pode Vinícius, por que que o maré não deu certo? falar. Bom, sinceramente, Boa pergunta. provavelmente falta refrigeração naquele motor. Foi. Deu certo. O Matheus comentou que deu certo. Eu adoro. Olha, Nossa. bom, mas sinceramente nunca vi, porque não sei o porquê que deu errado, né? Mas todo mundo sabe que é uma bomba. O negócio aquece ali numa facilidade muito grande. Algum material que foi utilizado errado, ou refrigeração que foi errada, alguma coisa assim. Mas Eu ouvi falar que aqueles. Eu não sei se. Acho que é o Cruze Turbo. Também tava tendo muito problema em relação a isso aí. Acho que é o Cruze. Da Chevrolet. Carro novo. esse Cruze aí eu já tinha problemas, era com a ergonomia dele. Dentro É. do carro era horroroso. O Horroroso. Gabriel era o Onix. Não foi feito para pessoas maiores que 1,65, não. O Gabriel falou que foi o Onix. Deve ser isso mesmo. É um da Chevrolet que. Mais novo aí, que eles casam aí de explodir mesmo. Explodir não, pegou fogo, né? É, sei lá, né? Tem que ver o que foi exatamente. Eu não sei qual que foi a causa, não. Mas aqui, ó, para a gente elevar a taxa de compressão de um carro, o que que eles fazem? Eles rebaixam o cabeçote. O cabeçote está aqui em cima, ó, do carro. O que que eles fazem? O cabeçote estava aqui, aí eles vão reduzir o cabeçote. Eles cortam um pedaço lá do nosso cabeçote para reduzir essa área. Então, eles vão colocar uma áreazinha aqui mais para baixo e, consequentemente, essa área aqui vai ser menor. É por Essa isso, área menor, é por isso, mínima Vinícius. menor. É por isso que tem muito. Quando acontece do cara fazer isso aí, o maior problema mesmo vem no cabeçote, né? As válvulas, principalmente, né? A mistura de combustível com água. Sim, porque você tem que dimensionar tudo se você fizer isso. Se a válvula não for dimensionada, você pode dar um problema na válvula. Tá tudo diferente, mudou todos os aspectos do motor. Se você não, por exemplo, tem que forjar a biela, tem que modificar o Tem que fazer vira-brasileiro, tudo, né? Série Tem de válvula, acho que tem que trocar também. Tem. As válvulas aquelas maior. tem que Vinícius, pode deixa eu falar. fazer uma pergunta. Pode parecer tola, mas isso está me intrigando aqui. Por que quando tá no PMI aí, o volume não é tudo, até na base da válvula, e é só até o PMS que tá coloridinho de rosa? É só uma definição mesmo. Ó, assim, a gente quis medir desse jeito, diferenciar os dois, para não juntar, sabe? Para falar, olha, esse é só o volume daqui da parte do PMI, e se eu fosse medir tudo, você concorda comigo que eu estaria medindo junto o PMS? Concordo, mas Então, é só para separar os dois. mas isso aí, tipo, todos os livros fazem isso. Até hoje eu não encontrei algum que não faz. Tá bom. Beleza. Só porque pra mim não fazia sentido, tipo, pra mim o volume era todo quando tava pra baixo ali. Não, você tem o volume total aqui, que seria o PMI mais o PMS, mas para a gente aqui na termodinâmica, para esse calcular a taxa, faz assim. é isso. Então, para calcular a taxa, a gente faz isso. Entendi. Tá Ô, bom. Vinícius, eu acho que isso aí, essa parte que está em branco no volume deslocado aí, é a parte do volume do cabeçote, que fica lá na câmara de combustão. Que Então, como se essa parte fosse aí dois é o blocos. PMS. Sim. É como se essa parte do pistão mesmo seria o volume dentro do cilindro e a parte comprimida seria o volume que cabe na câmara de combustão. Eu acho que é isso mesmo. Entendi. É Porque- tipo aquela curvinha que tem no cabeçote. Isso, porque eu já vi os caras medindo taxa de compressão em moto, que eles passam para álcool, esse negócio. Aí, para eles taxar, eles
mede o volume com a seringa, injetando um líquido lá, óleo solúvel, eu acho. E eles medem o volume que dá nessa câmara de combustão. Acho que é por isso que diferencia isso aí, ó. Eu acho, né? Entendi. Pode ser, pode ser. Eu realmente não lembro, mas eu já fiz esse experimento aí de colocar um líquido dentro da câmara de combustão. Eu estava calculando a taxa de compressão mesmo. Uhum. Eu lembro que eu fiz lá na minha faculdade, tinha um motor, a gente pegava uma seringa, Colocava alguma coisa plana, né, para limitar o líquido ali. depois media o diâmetro que tinha. E a gente tinha um diâmetro, então calculava lá. Mas aí somava tudo, Vinícius? Ou não? Nossa, agora faz tempo que não sei. Agora eu não sei te dizer. Tá, beleza. Deixa eu ver onde que a gente estava. Para aumentar a taxa de compressão, a gente precisa diminuir aqui esse volume mínimo. Então, diminuindo esse volume é a forma mais fácil de você resolver esse problema aqui. Mas você não pode ter uma taxa de compressão muito alta, porque uma taxa de compressão muito alta vai te gerar um problema. Alguém sabe qual que é esse problema? Pré-detonação? Você sabe o que é a detonação? Por que dá pré-detonação? Não, o que é a detonação? Quando o... Como que é? Não é congruente? Eu não esqueci a palavra que você falou no início daí. Mas por exemplo, quando ele está comprimindo, ele explodir antes. É como se fosse o que tem que acontecer no diesel acontecesse no ciclo Otto. É exatamente isso. Quando o nosso combustível e o comburente já têm energia suficiente através da compressão. Porque na compressão a gente não está elevando a temperatura do gás e a pressão, então você vai ter a condição perfeita para a combustão acontecer, sem precisar da centelha. Então, por isso, a gente não pode elevar o nosso motor aqui numa taxa de compressão tão alta. Porque aí você tem a detonação, que é acontecer a combustão antes do que você queria. E se acontece uma combustão num tempo diferente, num pistão, o que vocês acham que vai acontecer? Cada pistão aqui gira num tempo correto. Se por um acaso a combustão acontecer antes do previsto em algum deles, o que vocês acham que vai acontecer? O virabrequim vai sofrer? Vai sofrer. Vai estourar. Vai, mas vai sofrer de um tanto. Geralmente, você consegue ver um motor explodindo, e isso pode ter acontecido. Quando a gente eleva a taxa de compressão mais do que deveria. Dá para calcular um rendimento através aqui dessa relação de volume ou dessa taxa de compressão. Pode falar. E, por exemplo, quando um cara engata uma marcha errada, que aconteceu muito disso lá, de a gente ver situação na retífica lá, o cara vindo com um caminhão e engata a marcha errada, né, tá com a velocidade superior a que a marcha permite, aí teve a alta rotação e o motor arrebentou. Tem uma torção tão alta ali no seu virabrequim, né, que está conectado com o volante do motor, que vai gerar essas distorções. Ou, por exemplo, você tinha a combustão acontecendo num cilindro. E essa combustão foi meio que travada por ele errar a marcha. Então, você vê que tem toda aquela energia que ia ser transferida em trabalho e não pôde ser transferida. Vai ser transferida em quê? Em esforço de torção, de tração, de compressão. Então, você vai detonando seu carro inteiro. Por isso que acontece. Muitos desses casos aí que acontece, a biela arrebenta o bloco, a parede do bloco. Arrebenta, porque você tem toda a energia da combustão ali que era para ser transferida para algum lugar. Se não vai ser
da forma correta, vai ser de outra forma. Então, vai quebrando tudo. Aqui, nós temos o rendimento do motor. Esse rendimento do motor pode ser calculado aproximado com a taxa de compressão. Não é a melhor forma? Não. Mas te dá uma aproximação boa. O Gabriel falou que lá nesse Onix mudaram o mapa do carro e parou. A gente vai ver esse negócio de mapa quando a gente estiver vendo lá injeção eletrônica. A injeção eletrônica é o tempo que a gente injeta o combustível, o tempo que a gente libera a centelha, tudo isso influencia no desempenho do carro. Ou a quantidade, como que a gente tem que injetar de acordo com o pistão. Então, dá para você mudar muita coisa com remapeamento. Ok. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos lá do ciclo de Carnot primeiro. O ciclo Otto em si, a gente vai ver exercícios na semana que vem. Hoje eu vou utilizar o ciclo de Carnot. Vocês já viram ele, como é que era? É um ciclo padrão a ar também, só que agora eu vou utilizar esses conceitos nossos. Se é totalmente gás, tudo que é gás aqui está trabalhando, então a gente vai trabalhar também com aquelas equações. Isso. Mostre que a eficiência térmica de um ciclo de Carnot, que opera entre os limites da temperatura quente e temperatura fria, é exclusivamente função dessas temperaturas. Esse aqui é um ciclo de Carnot. Nós temos um diagrama TS, as temperaturas quente e a temperatura fria. A gente tem que provar isso. É fácil, vocês vão ver aqui. Ok, bora para esse primeiro exemplo aí, que é simplesmente para provar como que a gente encontra a nossa fórmula para uma eficiência de uma máquina térmica de Carnot, que é uma máquina térmica reversível, que é aquela que a gente tem as temperaturas frias e temperatura quente. Para isso, eu vou desenhar aqui também o nosso diagrama TS, para que a gente tenha essa visualização do nosso processo. Esse aqui é o nosso ciclo. Nós temos o calor entrando aqui. O calor da fonte quente, você também pode chamar dessa forma. E a gente tem a rejeição de calor, que sai em cada um dos pontos aqui. No caso, a gente começa ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Temos uma temperatura e outra temperatura, então são duas temperaturas, uma temperatura da fonte quente e uma temperatura da fonte fria. Esse aqui é o nosso ciclo de Carnot. Mas interessante também, nós temos que S1 vai ser igual a S4 e o S2 vai ser igual a S3. Porque a gente não tem a troca de calor, a gente considera aquele sistema reversível e totalmente isolado. Então, para isso, o que a gente vai utilizar? Eu vou calcular minha eficiência a partir da nossa definição de eficiência, que é o quê? O que eu quero disso tudo, se vocês lembram o que eu quero, vai ser o nosso trabalho. Então, o que eu quero é o trabalho líquido, dividido pelo que eu tive que fornecer, que foi o calor que entrou. Então, com esse cálculo aqui, a gente consegue calcular. Ou, se eu quiser também fazer, outra forma é 1 sobre Q que sai,
sobre o que entra. Dessa forma que a gente consegue também mais fácil. Por quê? Qual que é o calor que entra? Então, os calores aqui, vamos lá. Os calores aqui, o que entra? Ele está entre 1 e 2. Nosso que entra vai ser calculado da seguinte forma. O que entra vai ser a minha temperatura associada a esse meu processo de ganho de calor aqui, com T quente, vezes essa diferença de S2 com S1. Beleza, temos esse dado. Agora, nós temos aqui também o que sai. O que sai está associado com a minha temperatura mais baixa, TF, vezes S3 menos S4. Só que nós temos uma outra coisa. Nós temos aqui, ó, que S3 vai ser igual a S2. E nós temos também que S4 é igual a S1. Eu vou poder reescrever o que sai como sendo TF, o S3 vai ser o S2, menos o S4, que é o S1. Então, beleza, temos isso aqui. Substituindo esses nossos dados aqui na nossa equação da eficiência. Nossa equação da eficiência. 1 menos o que sai? TF sobre vezes S2 menos S1 sobre TQ S2 menos S1. Aí, dessa forma, nós cancelamos esses dois termos aqui que são iguais e vamos encontrar exatamente nossa fórmula da eficiência de uma máquina térmica reversível. Vai ser 1 menos TF sobre TQ. Eu tinha falado que eu ia mostrar de onde que vinha aquela fórmula da eficiência. Aqui eu quero mostrar para vocês que vamos utilizar a entropia de gases para o nosso próximo exercício. Então, esse aqui é um material falando as propriedades de um gás ideal, segue a nossa equação PV igual a RT, ou PV igual a MRT, dependendo da constante que você for utilizar. Temos as formas específicas para a gente utilizar uma diferença de entropia, que utiliza o calor específico, o Ln das temperaturas, mais o R e os volumes. Então, isso aqui vem da entropia de gases. S entropia, V volume, T temperatura, energia interna, Cp capacidade, calor específico, a pressão constante, CV calor específico, a volume constante, R é a constante do gás, Q é o calor que é transferido, H é a entalpia e P é a pressão. Então, isso aqui é da matéria de entropia de gases. Agora vamos fazer o exercício 2. Considere um ciclo de Carnot executado em um sistema fechado com 0,003 kg de ar. Os limites de temperatura do ciclo são 300 Kelvin e 900 Kelvin. As pressões mínimas e máximas durante o ciclo são de 20 kPa e 2.000 kPa, respectivamente. Considerando calores específicos constantes, determine o trabalho líquido produzido por ciclo. Então, esse aqui é o nosso ciclo. Tem aqui pressão, temperaturas, as pressões, a massa de ar. Então, quero saber qual que é o trabalho líquido disso tudo.
Bora lá para o nosso exemplo 2. Agora a gente vai voltar lá no nosso ciclo de Carnot, só que a gente vai fazer uma análise através desse ciclo de potência a gás, com as nossas propriedades de gás, tanto como a entropia do gás, a equação fundamental dos gases, tudo isso a gente vai utilizar aqui, para que a gente consiga calcular o que está sendo pedido, que no caso a gente tem que determinar o trabalho líquido produzido no nosso ciclo. Beleza. Inicialmente, a gente tem que ir lá na nossa tabela A2, que é propriedades do ar, que eu vou mostrar para vocês depois, tabela A2. A gente vai pegar alguns valores interessantes, que é nosso calor específico, a pressão constante, 1,005 kJ por quilograma Kelvin. Tenho o calor específico a volume constante, CV, 0,718. Eu tenho a minha constante do ar, que é o R, vai ser 0,287 kJ por quilograma Kelvin. E o K, lembrando que é CP sobre CV. KCP sobre CV. No caso, se a gente fizer essa conta, ou já pegar esse valor direto, que tem lá na tabela também, dá 1,4. Esses aqui são dados iniciais. Outra coisa, nós temos o nosso ciclo. Esse aqui é o nosso diagrama TS, que eu vou construir. Ciclo de Carnot, um quadrado aqui, praticamente um quadrado. Temos uma temperatura superior e uma temperatura inferior. São só duas temperaturas no nosso problema. E como foi dado para a gente, a nossa temperatura da fonte quente é 900 graus Celsius, se não me engano, 900 Kelvin, e a temperatura da fonte fria, 300 Kelvin. Aqui é o ponto 1, 2, 3 e 4. Lembrando, a gente insere calor no nosso sistema, que entra aqui, e a gente retira o calor por aqui, e que sai. Nós estamos interessados no trabalho líquido disso tudo. A gente fornece um calor e queremos um trabalho líquido a partir disso. Beleza, primeiro a gente vai analisar o nosso processo 2,3. Nosso processo 2,3 aqui, o S é constante. Nós temos duas pressões e duas temperaturas. Tem uma pressão maior aqui em 2, que a gente ainda não sabe pelo exercício, só que nós vamos utilizar a pressão em 3. Foi dado aí para a gente que os limites, pressão mínima e máxima do nosso ciclo é de 20 kPa e 2.000 kPa. Quer dizer que a pressão mínima eu vou conseguir encontrar, que é exatamente nesse ponto 3 que nós temos a pressão mínima, se a gente lembrar lá do nosso ciclo de Carnot. Não olhando no diagrama PS, mas no diagrama PV. Se a gente olhasse o diagrama PV, a gente olharia que esse ponto 3 é a nossa pressão mínima. Por isso, P3 vai ser 20 kPa. P2 eu não tenho. Eu tenho, o que é T3? T3 vai ser 300 Kelvin. E T2 vai ser 900 Kelvin. Então, utilizando nossa equação dos gases, vai ser T2 sobre T3 é igual a P2 sobre P3 elevado a K menos 1 dividido por K.
Substituindo esses dados aqui, nós vamos querer encontrar o valor de P2, que é o que a gente não tem. Ou seja, se eu rearranjar isso aqui, ó, se eu isolar o meu P2, eu vou ter que, inicialmente, eu vou elevar aqui a uma potência inversa para eu cancelar isso de um lado e colocar do outro. E eu vou ficar com o seguinte, vou ter aqui P2 é igual a P3, P2 sobre P3. Vejam que aqui vai ser o inverso, vai ser K dividido por K menos 1. Aqui é a nossa expressão. A gente começa, então, calculando P2, que é o que nós queremos. P3 nós temos que é o 20 kPa. 20, vamos deixar o quilopascal aqui implícito, para a gente já colocar no resultado. Nossas temperaturas 900 e 300 Kelvin, elevado a 1,4, dividido por 0,4. 0,4 que eu estou pegando aqui 1,4 menos 1. Fazer essa conta. Nós vamos ter um valor de 935,28,3 kPa. Beleza. Pressão 2 foi definida. Agora a gente vai determinar qual vai ser o calor que entra, o calor que a gente fornece. Fornecido. Então, o nosso calor fornecido. O que nós precisamos calcular o que entra, que no caso é a massa vezes temperatura da fonte quente, que está aqui, vezes essa diferença. Vai ser S2 menos S1. Mas só que eu não tenho S2 menos S1. Como que eu vou encontrar o S2 menos S1? Através do slide anterior que eu tinha mostrado para vocês, da entropia de gases. Vem lá da segunda lei da termodinâmica e do que a gente estudou naquela matéria. Então, eu tenho a equação aqui, S2 menos S1, ou se vocês olharem lá no slide, é o ΔS, ou o diferencial de S, vai ser o CP ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu encontrar esse valor aqui, eu substituo aqui e já encontro o meu calor fornecido. Vamos lá colocar os nossos valores. O CP, nós temos aqui, cadê? 1,005. 1,005 ln de T2 sobre T1, que vai ser ln de 900 sobre 900, menos o R, que é 0,287, vezes ln de P2 sobre P1. Nós temos o valor de P2, que nós calculamos aqui, 935,3, e o P1, nós vamos ter também, que é o 2.000 kPa, que é a nossa pressão máxima. A pressão máxima está aqui, nesse ponto. Lembrando, ln de 1, isso aqui vai dar 0. Isso aqui, a gente
exclui da nossa conta. Para isso, nosso S2 menos S1 vai ficar, fazer a conta aqui, vai dar um valor de 0,2181. Unidade de entropia. Quilojoule por quilograma Kelvin. Então, com esse dado, a gente vem aqui e substitui. Então, nossa massa que nós temos no exercício é 0,003. Qual que é a temperatura da fonte quente? 900 graus. Qual vai ser essa nossa subtração aqui? 0,2181. Então, agora, para a gente fazer essa conta, nós vamos ter um valor de 0,588. Vamos simplificando aqui, 89 quilojoules. Então, esse aqui foi o calor que a gente forneceu na fonte quente. Isso vai ser útil para a gente agora calcular qual vai ser o nosso trabalho a partir da eficiência. Eficiência. Nós temos qual que é a fórmula. Como é uma máquina térmica reversível, é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Com isso, então, substituindo aqui, 1 menos 300 sobre 900. A gente vai ter um valor de 0,66667 ou 66,7% de eficiência. Por que eu estou calculando a eficiência? Porque eu posso agora achar o trabalho líquido. Nossa fórmula do trabalho líquido vai ser a eficiência vezes o calor que entra. Substituindo esses nossos dados. Vai ter um valor de 0,3927. Então, essa aqui é a resposta do nosso exercício. Beleza. Vamos lá para o último de hoje. Considere um ciclo de Carnot executado em um sistema fechado, em que o ar é utilizado como fluido de trabalho, a pressão máxima do ciclo é de 800 kPa.
e a temperatura máxima 750, considere um aumento de entropia durante o processo de fornecimento de calor isotérmico, que corresponde a 0,25 kJ por quilograma Kelvin. Então, nós temos um aumento de entropia aqui, beleza. E que o trabalho líquido é igual a 100 kJ por quilograma. Determine qual que é a pressão máxima do nosso ciclo, a rejeição de calor, eficiência térmica, e agora, considerando que uma máquina térmica opera num ciclo real e funciona entre os mesmos limites de temperatura, essa 750 e a outra que a gente tem que calcular, é isso? Beleza. Considerando uma máquina térmica que opera em um ciclo real e funciona entre os mesmos limites de temperatura, produz 5.200 kW de potência para uma vazão de ar de 90 kg. Determine a eficiência segundo a segunda lei da termodinâmica. Então, a gente vai comparar o nosso ciclo ideal com o ciclo real, para ver qual deles é melhor. E, claro que vai ser o ciclo ideal, né? Mas a gente vai ver qual que é a diferença do ciclo real para esse ciclo ideal. Ok, bora lá para o nosso terceiro exercício, também sobre o ciclo de Carnot, só para a gente exercitar isso aí. Nós temos os dados que foram passados para a gente. Falou que a pressão máxima do ciclo era 800 kPa, a temperatura máxima é 750 Kelvin. Deu também para a gente que o fornecimento de calor isotérmico tem um aumento de entropia de um certo valor que foi dado, 0,25. O trabalho líquido foi de 100 kJ por quilograma. Temos que determinar na letra A qual que é a pressão mínima do nosso ciclo, depois a rejeição de calor, a eficiência térmica do ciclo, e também considerar que calcular a segunda lei da termodinâmica para a eficiência, considerando que ele está produzindo 5.200 kW de potência. Beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é ir lá na tabela, pegar os dados das nossas constantes que nós vamos utilizar. Então, lá na tabela A2, vamos pegar o R, nós já sabemos que é 0,287. E também pegar o K, que é 1,4. Beleza, então, com isso aí, a gente vai avançar. Nós precisamos de qual que é a pressão P3. Nós queremos a pressão mínima, vai ser a pressão no ponto 3. Lembrando aqui nosso diagrama. Então, beleza, esse aqui é o nosso ciclo básico. O que foi dado para a gente também é que o trabalho líquido vai ser 100 kJ por quilograma. Temos a temperatura máxima, 750 Kelvin. Não temos qual que é a temperatura mínima. Para isso, a gente vai começar com nossa definição de trabalho líquido. A definição de trabalho líquido é: o trabalho vai ser o que entra menos o que sai. Se a gente for substituir, então, o que significa o nosso calor que entra e o calor que sai? O que a gente vai ter? O trabalho líquido
O que entra? Está aqui entre 1 e 2. Então, vai ser temperatura da fonte quente, S2 menos S1. Menos o que sai. O que sai vai estar aqui entre 3 e 4. Então, temperatura da fonte fria, S3 menos S4. Só que nós temos aqui, disponível para a gente, que S1 é igual a S4 e S2 é igual a S3. Quer dizer que a gente vai ficar TQ, S2 menos S1, menos TF, S2 menos S1. Essa aqui é a nossa expressão, porque eu vou querer encontrar a minha temperatura da fonte fria. Como trabalho líquido vai ser TQ menos TF, S2 menos S1. Beleza. E por que eu utilizei essa fórmula aqui? Porque foi dado no exercício para a gente que o aumento de entropia de S12 vai ser exatamente 0,25. Então, eu tenho aqui o meu delta S12 é 0,25 kJ por quilograma Kelvin. Aqui eu vou simplesmente substituir esse valor. Vai ser... Vamos ver aqui. Bom, o que é a temperatura da fonte quente? 750. 750 menos TF vezes o 0,25. Lembrando que aqui o trabalho líquido foi dado para a gente no exercício, que é um valor de 100 kJ por quilograma. 100 desse lado. O que a gente vai fazer é isolar TF. Como que a gente isola o TF? Aqui a gente pode passar dividindo, depois a gente passa para o outro lado. A gente vai encontrar um TF aqui no valor de 350 graus. Graus não, desculpa. Kelvin. 350 Kelvin. Achamos a temperatura 3, que é a temperatura 4 também. Beleza. Agora nós vamos pegar o ponto 1 e o ponto 4, para a gente utilizar aquela relação entre pressões e temperatura. Então, no ponto 4. Nosso ponto 4 vai ser definido T1 sobre T4 é igual a T1 sobre T4. Isso elevado a K menos 1 sobre K. O que a gente quer aqui é o nosso valor de P4. Então, o que eu quero aqui é P4. Lembrando que lá do outro exercício, o que a gente surgiu? A gente poderia isolar o P1. Então, o P1 ficava desse jeito. P1 igual a P4, T1 sobre T4, K dividido por K menos 1. Isso lá do outro exercício. O que a gente quer? É o P4. Então, a gente isola isso aqui, passa isso aqui dividindo, que a gente consegue esse valor. Exemplo. Vamos lá. P4 vai ser o P1, que é 800 kPa, nossa pressão máxima do nosso problema, está aqui, dividido por T1 sobre T4, T1 é 750, T4 a gente achou aqui 350, dividido por 1,4 dividido por 0,4. Com isso, nós achamos esse valor de P4, deixa eu ver aqui o valor.
gente vai ter um valor aqui de P410,1 kPa. Beleza, então achamos mais uma pressão, a gente tem que determinar a nossa pressão P3, que é o que a gente quer. E como que a gente vai determinar isso? A partir do nosso processo de 3 para 4. De 3 para 4 a gente pode ter uma variação de entropia. Eu tenho o meu delta 3, 4. Delta S, gente, desculpa, delta S 3, 4, vai ser igual o meu delta S 1, 2. Só que um está vindo aqui nessa direção, o outro está vindo nessa direção. Então, um vai ser negativo. Então, menos delta S 3, 4. A variação é a mesma, da entropia de 3 para 4 ou de 1 para 2. Só que a direção é diferente, o sinal vai ser diferente. E qual que é a nossa fórmula? Exatamente da entropia dos gases, Cp ln de T4 sobre T3, menos R ln de P4 sobre P3. Nós queremos o P3 aqui. O que nós vamos ter com isso tudo, gente? Isso aqui vai dar zero, porque T4 e T3 são a mesma coisa, e ln de 1, isso aqui vai dar zero. Eu nem vou colocar isso na nossa equação. Mas vai sobrar para a gente o seguinte. Então, menos 0,25, que é esse aumento aqui, só que com sinal negativo, vai ser igual o R, 0,287, vezes ln de P4 sobre P3. Que o P4 a gente achou aqui, ó, 110,1 sobre P3. O que a gente faz? Nós passamos aqui o 0,287 para baixo, dividindo, achamos um valor aqui. Depois a gente coloca exponencial nos dois termos. Então, a gente coloca exponencial tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Para quê? Para a gente anular esse ln. Quando a gente anula o ln, então, a gente vai encontrar o nosso P3. Nosso P3, a partir disso aí, deixa eu ver quanto que é o valor, vai ser 46,1 kPa. Só lembrando, gente, aqui o que eu teria feito era menos 0,25 dividido por 0,287 é igual aqui ln de P4 sobre P3. O que eu adicionaria era um exponencial. Então, exponencial disso, exponencial disso. Então, a gente tiraria essa exponencial e calcularia esse valor aqui. Beleza. Então, encontramos nossa primeira resposta do exercício, nossa pressão mínima, pressão P3 está aqui. Agora a gente vai determinar qual que é a taxa de rejeição de calor do ciclo, bem simples. O que sai vai estar entre aqui em 3 e 4. Nós já sabemos que essa taxa de rejeição aqui vai ser tranquilo para a gente encontrar. Nós já temos o delta S12 ou delta S34, então, muito simples. Letra B. Rejeição de calor. O que sai é igual à temperatura da fonte fria, o delta S12, né, que vai ser igual. Esse delta S12 vai ser igual ao delta S34. Lembrem que a gente tem um sinal de negativo só por causa da convenção. Mas como a gente já está sabendo que é um calor rejeitado, o sinal aqui não é importante. Temperatura da fonte fria nós achamos 350, e esse é o valor de 0,25.
Com isso, nós encontramos aqui um valor de 87,5 kJ por quilograma. Segunda parte do exercício, aqui feita. Terceira parte, eficiência térmica. Nossa eficiência, máquina térmica reversível, 1 menos EF sobre EQ. Fazendo essa conta, acho aqui que é 0,533 ou 53,3% de eficiência. Mais uma parte do nosso exercício foi encontrada. Agora, última parte, nós temos que determinar qual que é a eficiência da segunda lei de Newton. De Newton não, né? Segunda lei da termodinâmica. Beleza. Eu vou começar calculando qual que é o trabalho da minha máquina de Carnot, de acordo com a minha massa que está no sistema. Então, eu vou sair dessa unidade do W minúsculo e vou para o W maiúsculo. Como que eu faço isso? O meu W maiúsculo, trabalho líquido, vai ser o W minúsculo, que é a unidade específica, vezes a massa, o fluxo de massa. Como isso foi dado no exercício, qual que é o nosso trabalho? Nós calculamos aqui, o exercício deu para a gente de 100 kJ por quilograma, e depois ele falou que tinha uma massa de 90 kg por segundo. Então, 100 vezes o 90, nós vamos encontrar o nosso valor de 9.000 kW. Esse aqui é o trabalho líquido da nossa máquina de Carnot. Agora é simples, o que eu vou fazer? Simplesmente calcular a eficiência da segunda lei, que é o meu trabalho da máquina real sobre o trabalho da máquina ideal, que é a de Carnot. Para eu ver o quão bem está o meu projeto. Isso aqui foi dado no exercício, que agora ela está operando com 5.200 kW. 5.200 dividido por esse valor que nós acabamos de encontrar aqui, de 9.000. Fazendo esse cálculo, vai dar 0,578 ou 57,8%. Quer dizer que a minha máquina ideal teria uma eficiência de 53%. E a minha máquina real tem 57% de eficiência sobre esses 53%. Na hora que a gente fosse calcular do total, seriam uns 25%, 26%, alguma coisa assim. Mas vejam que a nossa eficiência é uma com relação à outra. Ok, bora para esse... Ok. Na próxima aula, eu vou começar a aula falando daquela tabela da termodinâmica que eu dei para vocês completarem. Eu vou pedir vou sortear 10 pessoas para resolver para a gente o exercício.
Supostamente vai ser simples, né? Todo mundo fez. Então, é só responder que vai dar certo. Aí vocês explicam, eu vou mostrando a tabela. E na próxima aula também eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feito, como se fosse uma apresentação de seminários aí, só que sobre temas um pouco mais atuais, sobre motores. Eu tenho muitos artigos aqui, vou passar para vocês e a gente vai desenvolver um trabalhinho em cima disso aí. Acho que é isso. Boa noite aí para todo mundo. Bons estudos. Um abraço aí. Qualquer dúvida vocês me mandem. E é isso. Boa noite, gente. Até.